Tartarugas Ninja Caos Mutante é um projeto de paixão que você percebe a dedicação de todo mundo envolvido em cada frame no filme. E esse é o filme considerado por muitos como o melhor filme das Tartarugas Ninja. Com o roteiro de Seth Rogen, a produção desse filme foi pesadíssima. A visão era criar uma nova versão das Tartarugas Ninja, uma que acompanhasse uma nova geração de adolescentes que fala muitas referências e coisas da cultura pop. Uma versão que as Tartarugas Ninja pudessem falar de forma mais livre e agissem como irmãos. A Nickelodeon, vendo o potencial, investiu alto e permitiu que os animadores criassem um estilo próprio, algo totalmente novo, e assim nasceu o Caos Mutante. E no vídeo hoje a gente vai colocar à prova essa frase de que Caos Mutante é a melhor animação das Tartarugas Ninja. Será que é? Será que não é? Tudo isso no vídeo hoje. Vamos para Tartarugas Ninja Caos Mutante. O filme começa com esse grupo militar invadindo o laboratório do Dr. Baxter Stockman. Ele criou um mutagênico que transforma animais em mutantes. Agora, esse grupo militar que trabalha para a IPTC quer recuperar o composto químico. E imediatamente o filme dá o seu cartão de visita com esse estilo animado totalmente não convencional. Cada objeto parece uma ilustração de uma HQ Graphic Novel das Tartarugas Ninja dentro de um ambiente 3D. Depois que a Pixar começou a dominar o mercado de animações ali nos anos 2000, todos os estúdios começaram a migrar para fazer mais ou menos o que a Pixar fazia. E esse meio que virou o padrão da indústria. Só que, felizmente, depois do Aranhaverso, que até ganhou o Oscar, os outros estúdios começaram a ver que dava para fazer coisas diferentes. Dava para ter o seu próprio estilo, e foi isso que o filme das Tartarugas conseguiu fazer. Um estilo que conversa com o DNA das tartarugas, da sua origem nas HQs, das animações que elas já tiveram, e ao mesmo tempo faz algo completamente novo. O Dr. Stockman, em seu laboratório, revela que roubou os componentes, porque a IPTC queria usar os mutantes como armas. Um desses mutantes é a Mosca, que o Stockman o trata como se fosse um filho dele. A verdade é que o Stockman está construindo uma família de mutantes. E observem a direção, o nível da produção. Com essa cena da Mosca em primeira pessoa, as cores, esse enquadramento mostrando a família e como o verde toma conta da iluminação. Mas é nesse momento que o grupo militar aparece e de forma truculenta ataca o professor. A Mosca Mutante protege o seu pai, mas isso resulta numa grande explosão. Não atira! As substâncias são muito voláteis! Vamos entrar. Gente, eu amo esse efeito da partícula da fumaça nesse filme. É só um desenho ali, um rascunho ali, mas fica tão legal. A Mosca foge juntamente com os outros frascos dos outros mutantes. O grupo militar recolhe todas as evidências para tentar reproduzir esse mutagênico. Mas, sem querer, um dos frascos cai nos esgotos, criando as Tartarugas Ninjas. E essa arte aí do logo é muito anos 90, principalmente a gosma caindo desse jeito. Parece muito uma tela de título de um videogame para o Super Nintendo. 15 anos se passam e as tartarugas estão em Nova York. Vamos ter a clássica cena das tartarugas pulando de telhado em telhado na cidade, com esses backgrounds espetaculares. Elas aparecem com esse visual super sério com olho branco, mas isso daí é uma piadinha. O real visual delas é esse daqui. Diferente de outras versões das Tartarugas Ninja, essas parecem mais jovens e não são tão altas. E logo de cara, o filme quer fazer aquela clássica projeção do público-alvo, que nesse caso são jovens adolescentes, com as nossas protagonistas tartarugas adolescentes, já que elas receberam uma missão do Mestre Splinter, de conseguir produtos no mercado. Ah, nada mais adolescente do que ter que fazer as compras no mercadinho próximo. O primeiro ponto a se destacar é a interação das tartarugas. As 4 são muito participativas, e cada movimento delas exibe suas personalidades. Como nessa cena,
Uma tartaruga fala, mas as outras não ficam paradas escutando. Elas estão sempre fazendo alguma coisa. Isso é um belo trabalho de gravação e de atuação, porque o filme foi gravado com atores adolescentes que nasceram em Nova York. A direção deu liberdade total para os atores de fugirem levemente com o que estava escrito no roteiro, para justamente elas improvisarem e parecerem mais integradas como uma família. E é por isso que frequentemente uma tartaruga vai falar por cima da outra. E lembrando que isso só é possível porque na animação, o trabalho de voz é gravado antes da animação ser concluída. Então os animadores têm os áudios gravados e ajustam de acordo com as falas improvisadas. E na verdade é muito impressionante como que até então ninguém tinha tido essa ideia. Uma ideia tão genial e tão simples de ser executada e só foi aparecer agora em 2023. Depois de ter 300 versões diferentes das Tartarugas Ninja. Usando o jeito ninja, as tartarugas roubam os objetos do mercadinho. Leonardo lembra que elas não podem ser vistas porque o Mestre Splinter é contra esse contato com os humanos. Humanos são demônios, a escolha da Terra. Fujam deles, não cumprimentem. Eles sempre destroem tudo que é diferente. Se interagir com eles, te matam. Eu sei que isso é basicamente preconceito, mas é o que o papai ensinou pra gente. E aqui, mesmo a gente nem ter visto o Mestre Splinter, já dá pra ter uma noção de qual que vai ser o arco dele ao longo do filme. Elas realmente têm um desejo de interagir com os humanos, e não têm medo deles. Ao contrário do Mestre Splinter, que tem medo do que os humanos fariam com os seus filhos por serem diferentes. Crítica social. As Tartarugas Ninja sempre foram essa alegoria de pessoas marginalizadas na sociedade. E nos outros filmes das tartarugas, a gente via isso sendo debatido, mas nunca tão dentro da história como esse filme vai fazer. Esse é basicamente o ponto principal da narrativa que a gente vai ver no Caos Mutante. As tartarugas pegam tudo o que precisam e um pouquinho mais, de acordo com seus gostos pessoais. E toma merchandising do Doritos. Em meio a isso, através de um noticiário, ficamos sabendo que um transformador de energia foi roubado por um criminoso chamado Super Mosca. Os nova-iorquinos estão apavorados. Os pais por toda a cidade pedem um toque de recolher até que os criminosos sejam presos. Mas o único suspeito é um gênio do crime misterioso, conhecido nas ruas como Super Mosca. E eu adoro essa solução que o roteiro encontrou para mostrar que tá acontecendo a história principal, que é esse negócio do roubo do Super Mosca, enquanto que as Tartarugas Ninja estão fazendo as coisas dela. E sem falar que é muito Nova York ter um telão gigante passando uma notícia no meio dos prédios. Você entra no clima da cidade, você vê como que o roteirista é perspicaz já ir introduzindo esse elemento para não deixar essa história de lado, enquanto vai desenvolvendo também as tartarugas fazendo suas coisas cotidianas. O Léo quer voltar para casa e cumprir a promessa de voltar mais cedo. Só que os seus irmãos querem noitar em Nova York. Quem não iria querer, né? Sem opção, Léo se rende. E todos assistem um filme que tem tudo a ver com essas tartarugas, que é Curtindo a Vida Doidado. Novamente, o filme trabalha o desejo das tartarugas de curtirem junto com os humanos. Elas querem se sentir parte integrante dessa sociedade. A direção tem umas sacadas muito boas aqui, como esse enquadramento e esse do Mike como se ele estivesse preso nos esgotos. E a base toda dessa história acaba sendo muito boa porque a dor das tartarugas ninja, esse desejo que elas têm, é altamente relacionável. É compreensível elas quererem ver o mundo lá fora, elas se sentirem presas porque elas precisam viver nos esgotos. E você também pode levar isso para o público-alvo do filme, que são adolescentes. Porque um adolescente também pode ter essa sensação que vive preso dentro de casa, com alguma regra que os pais têm sobre ele sair ou não à noite. Só que no Caos Mutante eles vão ainda mais além, porque não é só a questão do pai ser super protetor. É o pai ser super protetor dentro de uma justificativa que as próprias tartarugas sofreram preconceito, por serem tartarugas. Então, logo de cara, para as tartarugas realizarem o sonho delas de viverem no meio da sociedade, elas precisam passar por duas barreiras. A barreira do pai, do Mestre Splinter, que é super protetor, e a outra barreira que é a da sociedade, que tende a ser preconceituosa com elas porque elas são tartarugas. Ao encontrarem o Mestre Splinter, vemos que essa versão do pai é mais super protetora e que odeia os humanos. Vai rolar um flashback que conta a origem do Splinter, que nessa versão é de fato um rato de verdade. Um dia ele encontrou as tartarugas bebês que haviam sido expostas ao Uzi.
Vocês foram as primeiras coisas que eu conheci que não queriam me matar ou me devorar. Ah, essa cena é muito legal, eu amo essa cena. E aqui também volta aquela velha polêmica envolvendo o Mestre Splinter. Qual a melhor origem do Mestre Splinter? Ele era um humano mestre das artes marciais que acabou virando um rato? Ou ele era um rato que acabou aprendendo artes marciais? Qual você prefere? Eu confesso que gosto mais dessa versão que ele é rato e depois ele aprende artes marciais. Mas a versão que ele é humano, que é a mais clássica, também é bem legal. Eu gosto das duas, na verdade. O Uzi também transformou o Splinter num rato mutante. E os 5 viraram uma família. E essa sequência aqui é muito legal, com as tartarugas no modo fofura máxima e o Mestre Splinter pai de 4 solteiro. Sério, gente, não tem como ser mais fofo que esse Donatello! Agora, fofuras à parte, essa cena aqui só existe porque o Baby Yoda, o Grogu lá do Star Wars, acabou fazendo um mega sucesso. E agora toda empresa quer ter o seu bonequinho fofinho quando criança. O Mestre Splinter bem que tentou se aproximar dos humanos, mas em troca foi rejeitado pela sua aparência. Desde então, ele treinou as tartarugas com o jeito ninja e deu armas para cada uma delas. E essa cena que mostra as tartarugas crianças para as tartarugas adolescentes é maravilhosa, 10 de 10. De volta ao presente, as tartarugas ficam de castigo e lamentam que talvez nunca possam viver entre os humanos. Enquanto isso, um grupo rouba um equipamento de uma empresa. A polícia realiza uma grande perseguição, e quando parecia que eles iriam capturá-los, o Super Mosca aparece e salva os bandidos. E ele leva os bandidos até a sua base secreta, que fica num navio abandonado na Baía de Nova York. O Super Mosca pega o item roubado para si, e podemos ver que ele não está sozinho, e que existem outros mutantes. Esse equipamento pertencia à empresa IPTC, comandada por essa personagem chamada Cynthia. Ao ver a notícia da mosca gigante, ela imediatamente percebe que se trata da mosca do Stockman, e por isso ela pede para colocar rastreadores nos carregamentos que estão sendo roubados. Esconda rastreadores em todos os carregamentos. Chegou a hora de conhecer esse Super Mosca. Ora, mas até que essa Cynthia é inteligente, ela realmente traçou um plano que tem lógica. E até o momento, tudo que a animação tá fazendo leva a crer que ela vai ser a vilã principal desse filme. Mas não vai ser bem assim. Um mês depois, as tartarugas saíram do castigo e estão novamente desobedecendo o seu pai, com direito até a piadinha do Hey Arnold. Vem cá, por que a fruta que a gente pegou tinha que ter o formato da minha cabeça? Parece o Stewie de uma família da pesada com o Hey Arnold. Cala a boca, tá atrapalhando minha concentração. Aí ó, citou Hey Arnold. Vocês sabem, né? Tem uma regra aqui no canal que sempre que uma animação cita o Hey Arnold, ela acaba ganhando 10 de 10. E tá aqui, 10 de 10, fechou, 10 de 10. É agora que a April desse filme é apresentada. A sua Vespa é roubada e as tartarugas não têm outra escolha senão ajudá-la. Finalmente vamos ter a primeira grande cena de ação do filme, e ela não desaponta. Como é o primeiro combate real delas, as tartarugas têm muitas dificuldades para se ajustar. A direção tem total conhecimento disso e coloca as tartarugas em situações criativas para permitir que cada personagem brilhe. E esse é um dos segredos dessa animação. Além de todo esse estilo, essa personalidade, o jeito que as tartarugas falam, a animação ainda vai ter excelentes cenas de ação. E eu não tô falando só pelo enquadramento, de como que a cena é bem feita, porque tem um plano sequência, mas também pelo storyboard da cena de ação, que ajuda a destacar as personalidades de todas essas tartarugas. Nada é burocrático, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, e a cena é dinâmica. Até os pequenos detalhes são especiais. O lugar pega fogo e uma tartaruga no background depois apaga o incêndio. E nesse ponto, quando comparamos com as outras animações das tartarugas, eu acho que realmente só dá para comparar com a última animação que a gente viu, que era o Despertar. Porque lá, as cenas de ação eram espetaculares. Naquele filme, elas estão tão boas quanto esse. Mas é evidente que o orçamento superior do Caos Mutante faz toda a diferença. E até o momento temos uma ótima história sendo bem desenvolvida nesse primeiro ato, um arco palpável das tartarugas ninja de quererem viver entre os humanos, e o estilo da animação, que é totalmente único para esse filme, que combina perfeitamente com o DNA tartaruga. As tartarugas recuperam a Vespa da April,
e finalmente elas interagem com uma humana. A April pensa que são fantasias, mas logo vê que de fato são tartarugas reais. Só que ela não se assusta tanto assim, e aceita escutar a história dos irmãos enquanto comem uma pizza. A April trabalha no jornal do colégio, e logo vê uma história nas tartarugas. Só que Leonardo e companhia não querem que essa história seja revelada. Mesmo assim, as tartarugas ficam encantadas com a April, especialmente o Leonardo, que tem um crush nela. Ah, e aí tem essa parada que eu nunca gostei. O Leonardo ter um crush na April, eu acho muito errado. Eu simplesmente não consigo comprar qualquer tentativa de querer fazer esse relacionamento. E não é um problema que tem só nesse filme, diga-se de passagem, porque a gente já viu outras versões das tartarugas tendo crush na April. O Donatello é um que sempre tem crush na April. E cara, não faz sentido, vamos parar de querer fazer crush das tartarugas com os humanos. Deveria ser proibido esse chip, pra mim é como querer colocar o Batman com a Batgirl, não deveria ser permitido. As tartarugas voltam pra casa super animadas dessa vez, porque falaram com uma humana. Elas então têm a ideia de virarem heroínas secretas da cidade, porque talvez assim os humanos possam aceitá-las, assim como a April aceitou. O Donatello até mesmo tem uma fantasia muito louca de que no final disso tudo, eles poderão ir até pro colégio. Saquei, gostei do plano. É tipo o Hulk no Vingadores Ultimato. Ele é um monstro verde gigante, assustador, mas todo mundo sabe que ele é o herói. Então querem tirar selfies com ele no restaurante. Sabiam que o Mark Ruffalo improvisou aquela cena? E aqui eu preciso abrir um parênteses com outra coisa que tem nesse filme, que é uma porrada de referências à cultura pop. Mas não é uma ou duas, é o tempo todo. Isso é uma coisa bem divisória, porque muitas pessoas não gostam o tempo todo dessas referências que é bem jogado ali no filme. E eu entendo, só que eu também discordo, eu acho que faz sentido dentro desse filme ter um monte de referência à cultura pop, porque são tartarugas adolescentes. Os adolescentes dos dias de hoje adoram ficar falando de referência de cultura pop, ficam fazendo referência o tempo todo, é easter egg pra lá, pra cá. Agora, tem uma coisa que eu acabo não gostando nessa enxurrada de referências, que são as referências das propriedades intelectuais da Paramount. E aqui entra o Hey Arnold, que eu elogiei antes, mas eu elogiei mais por brincadeira, porque não faz o menor sentido essas tartarugas ninja conhecerem Hey Arnold. É um desenho dos anos 90, galera. Elas citarem o Hulk dos Vingadores, beleza, faz muito sentido. Mas o Hey Arnold, por quê? Fica realmente parecendo que só tem essa piada porque é da Paramount, que é da Nickelodeon, então tem que fazer uma referência aos produtos deles ali. Hey Arnold tá disponível, vamos citar. É isso eu não gosto. Por mais que eu ame uma referência do Hey Arnold. Até o Leonardo gosta do plano. Eles entram em contato com a April e se encontram com ela no colégio Eastman, em alusão a um dos criadores da série. No colégio, elas ficam mega empolgadas por estarem ali. E nisso descobrimos que a April não é nem um pouco popular, e que tem o apelido de Vomitilha, já que teve um probleminha na transmissão do noticiário do colégio. Tem essa piada do vômito no filme, eu tinha esquecido. E olha, eu vou dar só a minha opinião aqui, talvez você adore essa piada, mas eu odeio. Enfim, a April mostra tudo o que tem do Super Mosca. Ela fez um extenso trabalho de pesquisa e tem pistas dos mafiosos que trabalham para o Super Mosca. E as tartarugas entram em ação. E é agora que a gente vai ter a melhor cena do filme. Temos 3 ataques a mafiosos intercalados, e a direção realizando um plano sequência ao mesmo tempo que intercala os ataques com match cut. É um negócio surreal que mostra como todo mundo nessa produção desse filme encarou como um projeto de paixão. Essa cena é total vibe. A escolha da música é maravilhosa. A direção invocou o modo Deus aqui pra fazer esse negócio. E os animadores bateram a bola no peito e falaram, deixa comigo. E eles foram lá e fizeram um negócio sensacional. Gente, assim, ó, pra mim não tem o que dizer, é uma cena 10 de 10. O único defeito dessa cena é que ela acontece no meio do filme e depois dessa cena não vai ter nenhuma que chega nesse patamar. Um dos mafiosos revela que a entrega de uma das mercadorias roubadas será entregue essa noite para o Super Mosca. Contudo, nesse momento, as tartarugas recebem uma ligação de emergência do Mestre Splinter. Elas retornam para o esgoto correndo, mas não era uma grande emergência. O seu pai descobriu as roupas humanas que as tartarugas estavam pegando e tentou fazer algo legal para os seus filhos terem uma experiência de uma vida humana.
E dá-lhe aqui mais piadinhas envolvendo as propriedades intelectuais da Paramount. E esse é um ponto bem legal pro Mestre Splinter. Ele ama demais os seus filhos e quer fazer de tudo para deixá-los felizes. Contudo, esse amor paterno que ele tem acaba o cegando para não ver o óbvio de que essa superproteção acaba também prejudicando as tartarugas. As tartarugas, obviamente, burlaram suas regras há muito tempo. E essa festinha, embora tenha toda a boa intenção do Mestre Splinter, não é nada pro que as tartarugas estão fazendo nesse momento. E por isso, de forma inconsciente, as tartarugas acabam desdenhando das atitudes de seu pai, que, coitado, fica sozinho aqui. E aqui fica bem na cara que tanto as tartarugas quanto o Mestre Splinter estão errados. Mas ao mesmo tempo, no fundo, cada um só quer ajudar o outro. E como família, eles funcionam muito bem. É natural toda a família ter os seus problemas, mas no fundo ali todo mundo se amar. Enfim, as tartarugas seguem as pistas para encontrar o Super Mosca. Só que elas são surpreendidas quando descobrem que o Super Mosca é um mutante. E ele não está sozinho. Bebop e Rocksteady também estão com ele, junto com outros mutantes. O Super Mosca logo vê as tartarugas, que ficam super animadas por descobrirem que existem outros mutantes. E logo de cara, o Mosca deduz a origem das tartarugas, dizendo que elas se transformaram a partir de um líquido verde. Valeu! O meu pai, Baxter Stockman, foi o cara que jogou a gosma no ralo, filhotes. Então, em tese, nós somos primos! Primos! Eu não acredito que eu tô te Eu conhecendo! sempre quis um primo. E o primo que vai levar as nossas tartarugas pro lado do mal. A má influência da família. E o Super Mosca apresenta os outros mutantes, que são muito legais visualmente e têm personalidades bem legais também. O vilão leva as tartarugas para um refúgio, e ele explica que não está construindo uma arma com os itens roubados, e sim uma ferramenta para todos os mutantes serem aceitos. O Mosca conta sua origem e de como cuidou de seus irmãos. A história é exatamente igual à origem das tartarugas. Eles passaram pelos mesmos problemas, mas o Mosca reagiu de uma forma diferente. Ao invés de fugir para os esgotos, ele bateu de frente com os humanos. E é aqui que o filme vai ter a sua parte mais polêmica, na minha opinião, porque apesar de toda essa crítica social que eles querem fazer, no final eles recorrem ao mutante versus mutante. No início do filme, você poderia pensar que aquela Cynthia seria a vilã com a IPTC. Mas o que vai acontecer é uma argumentação de que existem mutantes bons e mutantes ruins, e que a agressividade do Super Mosca o leva para uma posição de vilão. E mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. O Super Mosca quer matar todos os humanos e deixar a Terra para os mutantes. Claro que as tartarugas não concordam com o plano, mas elas também têm medo do Super Mosca. Por isso, elas improvisam um plano e recuperam a van. Obviamente, o Super Mosca percebe a traição das tartarugas e manda todo mundo ir atrás delas. E agora vai ter essa super cena de perseguição que é demais. Os nossos heróis falham em proteger a van e o Super Mosca rouba a máquina de uma vez por todas. Para piorar, as tartarugas são arremessadas para longe junto com aquele rastreador da IPTC. E é nesse momento que o grupo militar da empresa surge e prende as tartarugas. Boa noite, aberração. Essa IPTC aí representa tudo que o Mestre Splinter tinha medo. Elas prendem as tartarugas e vão fazer experiências nelas. E finalmente é revelado o nome completo da Cynthia, que é Cynthia Ultron. O que é para ser uma grande revelação. Afinal, esse nome Ultron representa uma raça alienígena que geralmente a gente vê na franquia das tartarugas. Ela quer o sangue das tartarugas para conseguir reproduzir o Uzi do Dr. Stockman. Enquanto isso, a April aparece nos esgotos para pedir ajuda ao Mestre Splinter. E essa ideia de juntar a April com o Splinter foi excelente. E por dois motivos. É uma adolescente sendo responsável e pedindo ajuda para um adulto, e é o Splinter tendo que enfrentar o seu preconceito para trabalhar com uma humana para conseguir salvar as pessoas que ele mais ama. E isso tudo no papel.
Porque, infelizmente, a cena seguinte do filme já é o Mestre Splinter resgatando as tartarugas. Eu sei que o tempo de duração do filme estava apertado, mas dava muito para esse resgate ter sido feito em parceria com a April. O Splinter mete o ninjutsu e derrota os guardas da IPTC usando as armas de seus filhos. É demais. As tartarugas são resgatadas e agora elas precisam lidar com o Super Mosca. Infelizmente, essa parte da IPTC é bem qualquer coisa. Quer dizer, a cena de ação do Mestre Splinter é bem legal, mas dentro do que eles querem contar na história, pro arco dos personagens, acaba agregando muito pouco. Claramente eles colocaram a IPTC e a Cynthia nesse filme visando a longevidade da franquia, para usarem numa série animada ou para usarem numa sequência. E tudo bem, você tá pensando na franquia a longo prazo, tranquilo. Só que isso desmobiliza um pouco a importância dessas pessoas nesse filme. Porque aí a Cynthia não tem um arco desenvolvido no filme. Ela realmente tá ali pra fazer a história andar. Pelo menos a cena de ação do Mestre Splinter é maravilhosa. O pai dá uma bronca nas tartarugas e manda a April ir embora. A ideia do rato gigante é eles resolverem os problemas sozinhos. E cortamos pras tartarugas com o Mestre Splinter aparecendo no navio do Super Mosca. Ele já concluiu a máquina que irá erradicar todos os humanos. E é aqui que vem um pedaço um pouco estranho pro filme. As tartarugas metem um discurso pros outros mutantes de que na Terra tem muito espaço, e que não precisam matar os humanos, e que os humanos podem aceitá-los. Até mesmo o Mestre Splinter defende os humanos. E é óbvio que o Mestre Splinter nunca iria concordar com o plano que os humanos iriam morrer, por mais que ele também não goste dos humanos. Mas eu sinto que falta alguma coisa nessa jornada do Mestre Splinter para ele chegar nesse momento do filme e falar um negócio como esse. Talvez seja justamente a parte dele com a April. Se tivesse ele vendo a April ser uma pessoa legal que aceita os seus filhos, isso colocaria o Mestre Splinter numa posição envolvendo seu arco de personagem muito mais favorável para ter esse diálogo. De qualquer jeito, as tartarugas convencem os mutantes a desistirem do plano. É claro que o nosso vilão, o Super Mosca, ainda é contra, e ele decide executar o plano da erradicação dos humanos sozinho. A minha própria família virando as costas pra mim depois de tudo que eu fiz por vocês. Bom, a parada é a seguinte: se quiserem desligar a máquina, terão que passar por mim. E agora vamos para a grande cena final que envolve deter o Super Mosca. Rocksteady e Bebop lutam contra o Mosca, mas o problema é que nenhum mutante pode enfrentar o vilão. E essa cena me incomoda um pouco, que é o Super Mosca batendo nas pessoas que ele mesmo chamava de família há 5 minutos atrás. É uma mudança um tanto quanto brusca para um personagem que deveria estar numa escala cinza, já que ele também sofreu os mesmos problemas que as Tartarugas Ninja. Só que, infelizmente, a história não trata ele como um personagem cinza, e sim como um vilão super do mal que quer matar todos os humanos. Ao radicalizar esse personagem, a história perde um pouco o peso da argumentação que eles queriam fazer. E o que deixava esse vilão legal até então era essa escala cinza. Sem isso, ele vira só um vilão super bombado que quer destruir toda a raça humana. Enfim, as tartarugas não têm outra opção senão desativar a máquina. O problema é que isso é bem difícil de fazer. Contudo, apesar dessas críticas que eu tô fazendo aqui, o filme vai ter uma ideia muito boa de fazer uma correlação do Super Mosca com o Mestre Splinter. Porque o Splinter escuta o Mosca reclamar sobre não obedecerem a ele. E finalmente o pai das tartarugas percebe o quanto que ele estava errado em suas posições super controladoras. E com a ajuda do Splinter, eles destroem a máquina. Mas as coisas só pioram porque o Mosca se transforma num super hiper mega mutante. O Mestre Splinter ainda vai dar um discurso sobre como estava errado. E diz que vai fazer de tudo para que os humanos gostem de seus filhos. Eu amo vocês e quero que sejam felizes. Mesmo que eu não goste de humanos, eu quero que eles gostem de vocês, porque vocês querem que eles gostem. Então vamos pegar aquele monstro, vamos acabar com ele, vamos filmar, vamos mostrar pro mundo, e o mundo vai amar e aceitar vocês. O mundo vai gritar: tartarugas, tartarugas! E
é aqui que o Mestre Splinter conclui o seu arco. E é um bom arco que sai de um pai super mega protetor que ama os seus filhos para um personagem que aceita totalmente os seus filhos e vai lutar pela identidade das tartarugas. Isso é muito legal dentro dessa alegoria que eles querem fazer. É só uma pena que eu vejo que tem esse pequeno problema ali nessa transição do segundo pro terceiro ato com o Mestre Splinter, que eu acho que poderia ter sido solucionado com alguma cena adicional dele com a April. Falando na April, ela roubou uma das motos da IPTC e tem agora uma arma com um líquido azul que pode deter o Mosca. Caraca, velho, essa substância azul vem do nada no filme. Ninguém explica direito o que é essa substância azul. Eu tenho certeza absoluta que deve ter uma explicação dentro do lore das Tartarugas Ninja o que é essa substância azul. Mas a gente tá falando de um reboot, uma nova versão. Esse líquido azul não pode ser jogado assim do nada como uma arma que vai destruir o Super Mosca. Sabe, é por essas pequenas coisas que eu sinto que alguma parte da história acabou sendo cortada. Todo mundo se encontra em Nova York nesse frame badass e o Rafa usa a arma no vilão, que infelizmente funciona, mas não tão bem assim. Eles vão precisar de um tiro certeiro na nuca do Mosca. O vilão tá destruindo tudo que encontra no meio da cidade. E no noticiário da televisão, todo mundo critica os mutantes, inclusive as tartarugas, que estavam lá tentando ajudar, mas também são vistas como vilã. Elas ficam incrédulas ao verem isso. Pergunta agora é, vamos capturá-los para experimentação ou matá-los imediatamente? A votação está... Pra você que acabou de ligar, mutantes estão atacando a cidade. Um grupo de monstros horripilantes está destruindo a Times Não Square. sabemos o que eles são, mas vai haver retaliação militar. Eu gosto dessa cena, porque eu acho que isso dá um peso dramático para esse arco das tartarugas, para mostrar que não é assim tão fácil para as tartarugas serem aceitas numa sociedade. O plano original era aparecer salvando a cidade e serem aceitas. Elas estavam fazendo isso e mesmo assim foram confundidas como monstros. A verdade é que, infelizmente, as coisas nunca são assim tão simples. E também tem essa deixa do arco delas, porque elas estavam querendo fazer isso pela recompensa. A recompensa de serem aceitas. E não porque elas são altruístas por si só. Um herói é um herói porque ele não quer nada em troca. E eu acho legal essa conclusão, porque as tartarugas, mesmo que elas nunca sejam aceitas pela sociedade, elas ainda vão lutar pela sociedade. E isso tá lá no core das primeiras edições das Tartarugas Ninja. Eles precisam ser heróis pensando no ato altruísta que isso significa, e não pensando na recompensa que vai acontecer por serem heróis. O Léo mostra que aprendeu muito com o Mestre Splinter, e inspira todas as tartarugas, sendo uma verdadeira líder. Já o Donatello, o melhor de todos, elabora um plano direto de Attack on Titans, que é atacar a nuca do Mosca. E enquanto isso, o filme vai continuar desenvolvendo aquele arco da April de ter medo de falar em público no noticiário. Ela invade um programa de televisão e explica que essas tartarugas estão ali para ajudar. Dessa vez, ela não vomita e é fundamental para que Nova York apoie as tartarugas. Mais tartarugas adolescentes com um rato, um javali, uma raia, um crocodilo, um morcego, uma rã, um calango e uma barata estão aqui, lutando contra o terrível monstro tentando salvar Nova York. Essa cena eu também acho um pouquinho difícil de acreditar nela. Quero dizer, ela invadiu um programa de televisão, ninguém tirou ela sentou na bancada do programa e ninguém tirou ela. Eles continuaram transmitindo o programa. Sinceramente, eu prefiro a solução que o desenho Minhas Aventuras com Superman acabou fazendo. Que o Jimmy Olsen faz uma live e todo mundo começa a acompanhar a live. Eu acho que faria um pouquinho mais sentido se a April pegasse o celular dela e começasse a fazer uma transmissão, a transmissão viralizasse e todo mundo começasse a ver o que ela tá falando. Daria o mesmo resultado, sem ter essa necessidade de forçar a barra com ela invadindo um programa de televisão. As tartarugas tentam executar o plano, mas o Mosca consegue se proteger bem. Elas são capturadas, enquanto que o Splinter é arremessado para longe junto com a substância azul. Com as tartarugas incapacitadas, toda esperança reside no Splinter. E é nesse momento que o rato é cercado pelos humanos. E ele teme ser julgado como antes. Mas dessa vez é diferente. Os humanos estão ali para ajudar. E quando eu digo ajudar, eu quero dizer realmente ajudar. Diretamente. Simplesmente a população de Nova York acha que tá no filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. E decide ajudar diretamente os nossos heróis. Eles levam a substância azul até o Super Mosca. Cada humano ajuda de alguma forma, trabalhando em conjunto com os outros mutantes.
É lindo! E além de toda a simbologia que essa cena tem dos humanos trabalhando com os mutantes, a cena toda é muito bem feita. Enfim, a substância chega até as tartarugas, que numa sequência incrível conseguem derrotar o Super Mosca. As tartarugas são heroínas, e Nova York reconhece gritando por elas. Ah sim, e tem um beijo bizarro do Mestre Splinter com essa mutante aqui. Eita nós, vou ter pesadelos. E uma coisa que eu não gosto muito nesse terceiro ato é toda a questão do Super Mosca. O Super Mosca sendo um mutante, eu consigo entender ele ser um vilão final, sabe? Mas eu não gosto como que o filme simplesmente coloca os mutantes contra os mutantes. Enquanto que o verdadeiro culpado disso tudo tá acontecendo, que é a IPTC, fica no canto da história e, aliás, some no terceiro ato. E pra piorar, depois que o Super Mosca é derrotado, ele não tem nenhum tipo de conclusão, não tem mais nenhuma fala. Pra um filme tão preocupado na alegoria social que as tartarugas têm, eu acho um pouco errado todo esse terceiro ato. Talvez desse pra fazer algum tipo de redenção pro Super Mosca, talvez desse para as tartarugas convencer que o Super Mosca estava errado, mas ele só ser derrotado e sumir, aí eu acho que é um problema. Eu acho que a conclusão poderia ter sido melhor. E no epílogo, vemos todos os mutantes vivendo nos esgotos, como se fosse uma grande família. Tem também a grande revelação que as tartarugas realizaram o sonho delas, podendo estudar num colégio dos Estados Unidos. E todas elas são muito bem aceitas. O final é um tanto quanto óbvio, considerando que o tempo todo as tartarugas ficavam falando que elas queriam ir pro colégio. Eles fizeram tanto foreshadowing desse negócio que ficou muito óbvio. Mas é a conclusão natural para essa história. É onde eles queriam chegar com essa história. E pro filme funciona muito bem. Mas aí também vai entrar o gosto de cada um e o que cada um prefere com a franquia das Tartarugas Ninja. Eu prefiro Tartarugas Ninja nos esgotos, escondendo suas identidades, buscando essa aceitação. Mas é legal existir uma versão das Tartarugas Ninja que elas já foram aceitas e elas podem inclusive ir para um colégio. Isso para mim é legal porque evolui um pouco essa ideia, você leva para um outro estágio que você pode desenvolver ainda mais isso. É uma ideia diferente e que foi bem executada ao longo do filme. A animação ainda tem essa sacada genial das tartarugas de ficarem sem as bandanas quando vão pro colégio. E isso da bandana é um detalhe que passa muito despercebido, mas é muito foda, é um conceito muito legal. Porque a bandana representa o lado ninja das tartarugas. E elas só são ninjas porque lá no passado o mundo renegou elas por elas serem tartarugas. E agora que Nova York aceita as tartarugas, elas podem tirar essa bandana. Elas podem ser quem elas realmente são, as tartarugas por trás das bandanas. Elas estão prontas para ter uma vida normal, como adolescentes que elas são. O filme ainda tem uma cena pós-crédito, revelando que a Cynthia da IPTC vai voltar, e dessa vez, ela contratou o Destruidor. E aqui termina Tartarugas Ninja Caos Mutante. Temos um filme com um grande estilo animado, que combina perfeitamente com o DNA das tartarugas. Interações incríveis, tartarugas que realmente falam como adolescentes, uma boa história sobre tartarugas querendo ser aceitas pela sociedade, uma direção impecável que ajuda a crescer toda a experiência, e uma produção que em cada frame podemos ver a paixão de todo mundo envolvido. Com todos esses pontos, é muito difícil não dizer que essa é a melhor versão longa animada das tartarugas. Você pode dizer, ah, mas aquela série animada é melhor. E aí eu nem vou entrar muito no mérito, porque eu não vi todas essas séries animadas, eu não vi todos os episódios. O que eu vi foram os filmes live action e os longas animados. Nesse ponto, aí sim eu acho que é melhor. Agora, dito tudo isso, pra mim, não é um filme perfeito das Tartarugas Ninja. Especialmente na participação da IPTC. O jeito que, do nada, surge um líquido azul que é usado para derrotar o Super Mosca. E o fato também do Super Mosca ser derrotado e aí sumir no filme. Nem tem uma cena de desfecho para ele. A Cynthia que simplesmente some no terceiro ato do filme. Essas pequenas coisas acabam minando o filme e impossibilita que para mim ele seja um filme nota 10. E a outra coisa é que eu acho que os pontos dramáticos que eu vi lá no Despertar das Tartarugas Ninja foram mais fortes do que nesse filme. Lá no Despertar, eu tava vibrando até com o sacrifício do Léo. Eu sentia um peso maior e mesmo com um roteiro mais simples, eu me envolvi muito mais nos pontos dramáticos. Acho que em parte é culpa do terceiro ato, que lá no Despertar é melhor do que esse. Agora, quanto ao resto, realmente Caos Mutante é melhor.
E olha, também é só minha opinião e eu entendo perfeitamente quem ama o Caos Mutante ao ponto de dizer que é a melhor animação das Tartarugas Ninja, porque de fato ele tem todos os predicados para ser. E quando falamos em estilo de animação, personalidade, interações, as próprias tartarugas, de fato é a melhor. E agora sim, vamos para a nota máxima e para a nota mínima. Para a nota máxima é nota 8,5. Estamos falando de uma animação sem igual e que tem uma direção estelar. É um filme que tem personalidade e é justamente isso que um filme das tartarugas precisa. Agora, para a nota mínima, eu vou dar nota 8. Isso porque eu descontei aqueles problemas que eu citei antes, justamente na transição do segundo para o terceiro ato. Parece muito que ficou faltando um pedaço do filme naquele resgate da IPTC. Mas enfim, esses detalhes acabam fazendo a diferença para mim. Contudo, isso não tira o brilho do Caos Mutante, e que fecha aqui a média de 8,3. E considerando todas essas médias que a gente fez, Tartarugas Ninja Caos Mutante fica em primeiro lugar. E em segundo lugar fica o Despertar das Tartarugas Ninja. Agora, a minha animação favorita é realmente o Despertar das Tartarugas Ninja. Por mais que eu veja muita qualidade no Caos Mutante, ela é realmente sensacional. A emoção que eu senti, a adrenalina vendo aquele terceiro ato lá, com o Krang na armadura, aquela luta sensacional, isso eu não senti aqui nesse Caos Mutante. E é por isso que a minha favorita é o Despertar. Que também já é bem polêmica, que o pessoal não gosta dessa animação, mas eu gosto. Enfim, galera, eu espero ter feito uma boa análise nessa maratona das Tartarugas Ninja. Gostei muito de ter assistido todos esses filmes, foi muito legal. Se vocês não concordam comigo, por favor, comentem aqui embaixo, deixa aquele like e compartilha com um amigo o canal que tá começando. Também deem sugestões para outras sagas que vocês gostariam de ver aqui nesse canal. E bem, gente, é isso daí. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!